Leonardo Fênix, vamos mexer mais um pouquinho aqui com o Leozão Fênix, vamos desenvolver aqui hoje uma linha de raciocínio que a gente tinha feito lá no outro vídeo do Léo Fênix, né? Eu fiz uma análise toda certinha, se você não viu aí, ó, cardzinho aqui em cima, o vídeo ficou ótimo, a gente destrinchou ali tudo que teve, né, nessa atualização do Leonardo Fênix, o que que ele é, como é que ele funciona e tal. Então, ó, se você não tá sabendo o que que é esse Leonardo Fênix, para aqui, vai pro outro vídeo e depois você volta aqui. Porque hoje a gente vai falar exclusivamente aqui dentro da função Fênix da questão de criar imagens com texto. Texto legível, texto bonito, texto formoso. A gente vai conseguir fazer imagem com texto bom, será? Do jeito que era antes não dava pra fazer muito bem não, ficava tudo embaralhado, ficava tudo zoado. Será que tá fácil de fazer? Né? Qual que é o macete? Como é que faz? Vamos fazer uns testes aqui, inclusive usando tipografia diferente, tipografia conhecida aí, pra gente fazer um texto que tá bom e tá com uma cara da hora, um design da hora, né? É isso aí que a gente tá buscando hoje no vídeo. Vamos pro videão! Só passando por cima aqui, né, o Leonardo Fênix, essa atualização aí que o Leonardo fez, né, um model deles, e uma das características do Leo Fênix aqui que a gente curtiu pra caramba, né, que foi que a gente falou no outro vídeo aí, é essa questão dele conseguir criar agora imagens com texto certinho, texto legível. A gente fez aqui, ó, alguns exemplos, vários exemplos eu fiz aqui, eu tava fazendo até uma thumb de um dos cortes aí que eu postei, nossa, algumas semanas atrás, e aí eu fiz vários testes aqui, né, pra ver como é que o texto saía, o que que ele fazia, e olha a diferença pra começar aqui, ó. Esse daqui, ó, é o texto mais bonitinho que saiu fora do Leonardo Fênix, né? Em outro modo ali, nesse modo aqui eu tô usando o Kino Excel. Então, olha como é que saiu o texto aqui, ó. Tudo zoado, tudo escrito estranho, as palavras não faz nem sentido. Ele não consegue escrever, né? Ele não consegue escrever. Isso ele fez em todas as imagens aqui, ó. Aqui também, ó, não dá pra ler nada, não dá pra ver que texto é esse. Esse daqui também, ó, ele até tentou fazer aqui em cima alguma coisa, mas também não dá pra ler, né? Não tem legibilidade nenhuma. Aqui embaixo também, ó, não tem texto nenhum, aqui é um monte de borrão. Isso aqui ele tava fazendo com o Kino. Aí eu comecei a usar o Leonardo Fênix, né, eu tinha feito até errado aqui, mas ficou bom pra ver essa discrepância. E ele não erra mais, cara. O texto fica muito bonitinho. Tem um detalhe ou outro de design, mas que nem a gente falou aí, ó, em vídeos passados, o Canva pega aqui e apaga esse negocinho aqui, apaga o que você não quer do design. Mas nossa, certinho, bonitinho, ó, o texto tá escrito do jeitinho que eu coloquei no prompt. E no prompt aqui, né, já evoluindo aqui, tá escrito o texto entre aspas, né, que foi uma dica que a gente deixou aí no primeiro vídeo do Fênix. Você vai colocar um texto aqui dentro, coloca entre aspas o texto para ele entender exatamente o que você quer escrito e ele vai escrever exatamente daquele jeito. Principalmente se for em outra língua, né, que nem eu tô fazendo aqui um texto em português. E o Leonardo, ele não entende muito bem português, ele até entende, mas ele não precisa entender, ele precisa copiar o texto que eu coloquei ali. E eu informei para ele que esse texto está em português, tá aqui no prompt isso. Tá escrito ali, ó, substituindo o texto com tal, entre aspas, em português, né? Então eu informei pro prompt isso, né? Ele mudou esse prompt, tá? Porque o Fênix, ele faz isso, ele tem esse prompt enhance aqui, que se eu botar no automático, que nem ele tá aqui, ele vai pegar o meu prompt e ele vai melhorar o meu prompt. Então eu não escrevi exatamente isso aqui que tá escrito nesse prompt, mas ele considerou muito do que eu escrevi e detalhou mais para fazer uma imagem melhor, né? Isso faz parte do Leonardo Fênix aqui, é muito bom, funciona, essa parte aqui funciona legal. E para imagens com texto, parece que tá lisinho, tá funcionando demais, tá? Então, alguns testes que eu fiz aqui, né, que eu tava mostrando aqui, ó. O texto ficou certinho, aqui também o texto ficou certo, ele ainda criou uma anomalia, né, de criar o texto do lado direito e criar o texto do lado esquerdo. Eu não queria isso, eu não queria que ele criasse o texto um de cada lado aqui. Mas o que eu tô analisando aqui é a efetividade de escrever o texto, né? Ele escreveu certinho em todas as imagens. Essa, obviamente, eu não usei. E não usei, na verdade, nenhuma dessas. Por quê? Porque eu não queria que o texto fosse um texto como escrito no Photoshop, assim, sabe? Não queria que fosse um texto editado em cima da imagem. Eu queria que ele meio que fizesse parte da imagem, do letreiro, do arco ali. Nessa primeira versão que eu fiz, ele escreveu muito as coisas, eu não queria isso. Eu queria era outra coisa. E aí eu comecei a mudar um pouco o prompt aqui em cima. Eu fui corrigindo do prompt para chegar nesse texto mais estilizado, né, que é o que eu tô querendo. Ele começou a corrigir um pouco mais, aqui ele já colocou o texto num contexto aqui da própria imagem. Achei legal, achei que ele ficou já mais certinho. De novo, esse negócio aqui atrás tá errado. Joga no Canva, cara, joga no Canva, o resto tá certo. No Canvas, né, não no Canva, no Canvas, no modo Canvas do Leonardo. Joga lá e corrige, apaga esse arco aqui de trás, ó, fez 2 vezes. Apaga o arco de trás no Canvas, certo? O resto tá tudo certo, o resto tá bonitinho.
certinho. Aqui, ó, também, ele colocou o texto, mas esse texto ficou flutuando também, não gostei, não queria isso. Esse daqui também ficou meio flutuando, esse daqui também ficou meio flutuando, todos escritos certo, mas tá flutuando demais, não é isso que eu queria. Corrigi de novo o prompt, ele começou a fazer algo melhor, ele começou a corrigir melhor o texto, colocar o texto mais intrínseco aqui a essa decoração toda do arco do Walt Disney, né, que eu tô pedindo sempre. Mas ainda não tá bom, aqui tá muito lúdico e eu queria um negócio mais realista ainda. Mudei de novo, pedi pra ele fazer realismo, pra ele fazer como se fosse uma foto, como se fosse, aqui ó, uma foto, a Cinematic Photograph Capturing Iconic Walt Disney World Entrance Arc. Ou seja, uma foto cinematográfica capturando o icônico arco de entrada do Walt Disney World, né? Então eu pedi uma foto aqui. Aqui eu não tava pedindo, aqui eu tava pedindo só o letreiro do Walt Disney World, como não sei o que, e ele tava fazendo algo lúdico. Então pedi a foto, ele já mudou o estilo, ele já começou a fazer um estilo de foto, ainda não tava tão certinho, né? Os textos aqui estavam saindo meio mais ou menos, não tava saindo muito atrativo com o que eu queria. Mudei mais uma vez e, na verdade, aqui em cima, eu nem mudei muito o prompt, eu só pedi mais versões, né? Porque aqui embaixo eu vi que ele tava indo por um caminho certo, mas ele ainda não tinha feito algo que eu queria usar. E aí eu pedi mais versões, para ele mudou um pouco o prompt, mas ele começou a fazer daí o que eu queria, que era mesclar aqui o arco, o Walt Disney, com a imagem que eu queria aqui, né? O texto, aliás, que eu queria aqui dentro da imagem, e construir um cenário em volta, né? E aí, de todos os cenários que ele construiu aqui, né? Ele fez uma ponte aqui, ele fez outra ponte aqui, com um fundinho aqui, né? Um jardim e tal. Mas o mais icônico aqui é o castelo, né? Então eu fiquei entre esses três aqui, olhei pra esse aqui, gostei, mas tinha dois Walt Disney aqui, tava com preguiça de corrigir. Nesse daqui, tá escrito tudo certinho, só o ângulo, que ele ficou com um ângulo meio estranho, o castelo ficou num ângulo meio estranho, assim, comparado com essa ponte. E esse daqui, daí, nossa, esse daqui, aí eu fiquei apaixonado. Aí ele fez certinho o que eu queria. Era isso aqui que eu tava imaginando na minha cabeça quando eu pensei na ideia, né? Eu pensei num arco escrito Walt Disney e o subtítulo embaixo do corte que eu tava fazendo, né? Porque agora eu vou começar a editar as capas dos cortes, todas com essa função aqui. Porque ela tá fazendo o texto muito certinho. Fica muito mais atrativo eu mesclar o texto do que eu colocar um texto editadão, né? Do Photoshop, do Canva mesmo, que seja. Não fica tão atrativo quanto eu mesclar já na imagem o texto, né? Então, a ideia, né, que eu trouxe aqui, e que eu tô trazendo, na verdade, com esse vídeo aqui, é usar esse modo Fênix do Leonardo, né, principalmente, para vocês conseguirem fazer imagens que tem texto, que tem um texto obrigatório, um texto simples, se possível, né, mas acho que até texto mais complexo ele vai conseguir trazer também, com a própria geração da imagem, né? Não precisa mais editar fora do Leonardo aqui a parada, porque aqui dentro do Leonardo já dá para fazer de um jeito que fica muito atrativo e fica bonito, cara. Fica muito bom, tá ligado? Se você conseguir fazer essa questão toda de informar no prompt a ideia correta, né? Que nem eu fiz aqui quantas vezes, ó. Depois que aqui eu tava usando ainda o filtro errado, né? Eu tava usando o Kino, eu não tinha visto. Aí aqui, ó, eu comecei a usar o Fênix. Então eu fiz, ó, uma vez, 2, 3, 4, cheguei no que eu queria, e aí eu pedi mais versões para eu ter variação, 5. Fiz 5 pedidos pro Léo e eu cheguei no que eu queria já. Esse é o fluxo, né? Geralmente é isso aqui que eu faço quando eu tô com uma ideia, principalmente se é uma ideia nova, algo que eu não testei ainda, eu não sei o processo ainda de como fazer isso aqui no Léo. Normal, tá? Tem que fazer 2, 3, 4, 5, 10 vezes, eu faço mais de 10 vezes, né? Dependendo do que eu tô querendo fazer, se é muito complexo, se é menos complexo, que tipo de funções que eu tô usando, né? Às vezes eu tô usando funções mais complexas também, tô usando, que nem tem aqui, né, o Image Guidance, eu tô usando um Guidance, eu tô usando um Element aqui, e tô tendo que acertar a força do Guidance, a força do Element, aí você vai fazer várias vezes, nego, não é muitas mesmo, né, até você acertar, entender, porque são funções mais complexas que dependem de um ajuste fino, né, aí o lance é você não ficar gastando um monte de imagem, né, você ir de uma em uma, de duas em duas no máximo, e aí toda vez que você pedir, você não vai gastar tanto crédito. Aqui, por exemplo, ó, se eu pedir 2, eu gasto 6 créditos, se eu pedir 8, do jeito que eu tava pedindo aqui, eu gasto 25 créditos. Se eu habilitar qualquer coisa aqui dentro disso aqui, ó, ele aumenta ainda mais os créditos que eu tô gastando. Então eu vou habilitar esses dois aqui, ó. Ainda tá gastando 25. Ah, então ele não tá aumentando no Elements. No Reference, se eu não me engano, ele aumenta. Se eu der um Character Reference aqui, por exemplo, e for gerar 8 imagens, em vez de 25, ele vai pedir 27. Aumentou pouco, mas aumenta, né? Então, para menos imagens é mais ainda, ó. De 6 ele foi para 8. Então ficar esperto nisso só. Quanto mais complexo for, tenta diminuir
o número de imagens que você está gerando e vai fazendo os testes até você chegar no resultado que você quer. Pensando, né? Entendendo o que está faltando, o que está diferente disso aqui do que eu quero. Ah, tá diferente porque não tá realista. Muda o prompt, pede realismo. Agora ele fez o realismo, mas ele não fez o texto muito bonitinho com o realismo. Muda o prompt, pede para ele fazer o texto mais bonitinho. Né? Então aqui eu pedi isso, quer ver? Ó? Ele colocou aqui, ó, onde as palavras Walt Disney são substituídas por texto correto nas imagens. Né? Então ele colocou no prompt, né? Eu coloquei e ele mudou o prompt, mas ele manteve essa instrução, né? Que foi o importante. Ele pediu para trocar, né? Ele pediu que é aquela fachada, mas é para trocar as palavras por outras palavras. E aí ele conseguiu fazer esse realismo que ele não estava conseguindo fazer antes. Aqui, ó, ele pediu isso também, né? Ó, alterando o display, né, do texto para tal em português, imitando o estilo de fonte original, né? Então aqui ele pediu algo similar e melhorou, né? Porque ele pediu esse mirroring the original font style, ou seja, imitando o estilo de fonte original da Disney, né? Que ele tá falando aqui. Show de bola, é isso que eu queria. Ele começou a ir pro caminho que eu queria e aí eu fiz mais versões e já deu certo. Fica muito bom, fica maravilhoso, né? Vocês estão vendo aqui a qualidade tá muito boa. Eu acho que esse modo Fênix aqui, ele trouxe esse diferencial agora pra gente que tá usando o Leozão aqui. Tá um diferencial maneiro, tá bom de usar o Leonardo agora pra fazer imagem com texto, né? E eu recomendo que vocês aí que estão querendo fazer isso, né? Estão querendo fazer imagem com texto, tem N contextos aí. Outro dia vieram me perguntar, eu queria fazer um cara lendo um jornal, mas a notícia tinha que ser tal, tal e tal. E não dava pra fazer isso antes. Agora dá, né? Com o Leonardo Fênix aqui, dá pra fazer esse tipo de imagem agora, uma imagem mais direcionada, mais publicitária principalmente, né? Porque a imagem publicitária geralmente tem o texto. E você quer colocar um texto bonito, um texto diagramado, um texto estilizado, com uma fonte maneira. O Leonardo Fênix faz isso aí, ó. Belezinha, filezinho. Muito bom, muito bom. Gostei disso aqui, viu? Isso aqui é um ponto positivaço aí pro Leonardo Fênix. Eu não tava botando tanta fé, mas isso daqui mudou o jogo. É de vocês fazer teste agora, de vocês entender como usar ele. E usem esse modo aqui, tá? Esse modo aqui ajuda muito, principalmente pra quem não sabe muito inglês, né? Porque não consegue desenvolver, às vezes, um raciocínio de prompt tão complexo em inglês. Esse modo, ele ajuda por causa desse prompt enhance aqui. Ele vai ajudar o prompt de vocês a ficar maior, a ficar mais detalhado, mesmo vocês não sabendo muito inglês, porque vocês colocam a ideia principal aqui no prompt e, porra, ele já vai fazer tudo bonitinho. Inclusive, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer agora. Olha só. Vamos fazer uma latinha de Coca-Cola. Eu tinha pensado nisso. Vamos fazer, vai ficar bonito. Então, ó, a gente vai fazer aqui, ó, uma latinha de Coca-Cola com o seguinte texto no lugar da logo. E aí a gente vai colocar o texto entre aspas, certo? O texto é: se inscreve aí. Show de bola! Ó, vamos trocar aqui, ó, vamos pegar a instrução em inglês, só que o texto eu quero em português. E aí o que que eu faço? Ó só, deixa eu tirar esses aqui, tira todos. Já tá no Leonardo Fênix, só que ó, esse texto aqui, ó, se inscreve aí, em português. Então, ó, pedi para ele fazer uma lata de Coca-Cola com o texto se inscreve aí ao invés do logotipo, para ver se ele consegue fazer esse estilizado aí que a gente tá falando. Vamos fazer 4 versões disso daqui e ver o que ele vai fazer no dinâmico, no fast, 4 versões, médio, small, pode ser. Vamos dar um generate aqui, vamos ver como é que ele vai fazer esse texto aí na latinha de Coca-Cola, né? Vamos testar se ele vai conseguir manter o estilo ali da latinha de Coca-Cola, o que ele vai fazer. Ó, ele fez a latinha, ele deixou escrito Coca-Cola e ele não escreveu o se inscreve aí tão bem. Isso daqui é o prompt que o Leonardo fez em cima do meu prompt, né? Olha como mudou. O meu é lá de cima. Esse daqui é o que ele usou para fazer essa imagem aqui. Ele mudou bastante a parada. Falou aqui que era para escrever o se inscreve aí ao invés do logo, né? Substituindo o logo. Mas ele não fez. Então vamos fazer de novo, ó. Uma lata com um escrito tal em português. Using Coca-Cola Font. Então eu tô pedindo uma lata com o se inscreve aí escrito usando a fonte da Coca-Cola, né? Então eu mudei, não é mais uma lata de Coca-Cola, porque daí ele tava fazendo a lata com o escrito Coca-Cola, porque toda lata tá escrito Coca-Cola, né? O IA entende isso, então ele vai escrever Coca-Cola para ser uma lata de Coca-Cola. Então eu não quero mais uma lata de Coca-Cola, agora eu quero só uma lata. Olha, ele não fez. I can, deixa eu colocar aqui. I can with the following text instead. Em vez do instead of the logo, eu vou colocar só o texto aqui. Vamos de novo. Aqui ele ainda não entendeu, ele não fez nenhuma lata aqui, né? Ele fez um garrafinha, que viagem. Vamos ver se ele vai conseguir agora. Olha só, agora ficou da hora, hein? Agora ficou massa. Eu gostei. Ele não conseguiu escrever ainda o se inscreve aí com a letra da Coca-Cola, né? Eu acho que ele não deve ter a referência das letras
que não tem no logo, né? Tipo N, não tem N no Coca-Cola. E ele não tem acesso também à tipografia da Coca-Cola, né? O IA, ele cria, ele não tem isso como dados já dentro dele. Então ele vai criar algo, mas como ele não tá achando nenhuma referência, ele deve estar usando uma outra fonte para botar o se inscreve aí. Aqui já deu uma diferenciada. Vamos colocar aqui agora, ó, um último, pra gente fazer um último teste aqui. Aqui já ficou bem legal. No prompt negativo eu vou colocar aqui, ó, Coca-Cola logo. Eu não quero o logo da Coca-Cola, então eu vou colocar isso de prompt negativo. E vou colocar 8 versões agora, porque ele já tá chegando perto do que eu quero, ele já tá fazendo algo parecido com o que eu quero. Então, como prompt negativo, acredito que ele vai tirar o logo da Coca-Cola, e com 8 versões ele vai fazer muitas versões para eu escolher o qual que eu acho melhor, o qual que eu acho mais bonitinha. Aí, ó, ele acabou, ele não conseguiu tirar o logo da Coca-Cola ainda, só nesse caso aqui ele tirou, ó. Nesse caso aqui ele conseguiu fazer uma parada parecida, mas ele fez uma lata de comida. Tá certo, né? Tá redundante, né? Só uma lata que eu pedi. Eu não pedi uma lata de refrigerante. Mas ele fez. Ele conseguiu fazer aí, ó. Ele tirou o logo da Coca-Cola aqui, colocou o se inscreve aí na lata e fez uma lata, só que é uma lata de comida, né? Não é uma lata de refrigerante. Bom demais, gostei. Esse daqui já ficou muito na pegada. Se eu quisesse desenvolver mais essa ideia, né? Provavelmente eu iria continuar mudando o prompt aqui, pedir uma lata de refrigerante, ou iria usar esse aqui como referência, né? Iria pegar aqui, por exemplo, ó. Ah, não dá pra usar referência, né? No Fênix. Não vai não, amor. Então eu teria que ir mudando o prompt mesmo, porque eu não posso referenciar outra imagem no modo Fênix. Mas aqui já ficou legal, é mais ou menos isso aqui que eu queria mesmo, se inscreve aí, meio estilizado assim. Queria numa latinha de refrigerante só, mas essa lata aqui serve. É isso, ó, eu queria fazer esse teste aí com vocês pra vocês verem, né, como desenvolver. E ó, de novo, fiz 1, 2, 3, 4 testes. Fiz 4 versões até eu chegar numa que tá muito parecida com o que eu quero, que já tá indo na direção do que eu quero, né? Poderia fazer mais um ou outro aí e já chegaria ali na latinha de refrigerante, eu já chegaria numa outra aqui que eu tô querendo fazer diferente. Porém, essa daqui já atendeu legal, porque eu queria falar pra vocês, que é pra vocês se inscreverem aí no canal, né? Não esqueçam de se inscrever, ajuda a gente demais a inscrição de vocês. Então, se inscrevam aí no canal, deixa o like nesse vídeo e se vocês forem assinar o Léo, não esquece do nosso link aqui de criador de conteúdo do Leonardo. A gente tá dependendo muito aí de vocês, dessa ligação com essa comunidade que a gente tá criando, pra gente conseguir evoluir esse trampo nosso aqui, conversar com os caras lá, ter um canal mais direto, ser um suporte, né, pra todo mundo que tá aprendendo o Leonardo aí. E além desse link do criador em si, né, que ajuda demais a gente nesse sentido, da gente ser mais relevante dentro do Leonardo IA aqui no Brasil, a gente também tem um link direto para vocês falarem comigo, né? Tem o link aí do meu Zap diretamente para tirar dúvida, para entender mais da ferramenta, para vocês verem o nível de comprometimento que a gente está tendo, né? A gente quer que vocês desenvolvam esse trampo junto com a gente quer que vocês participem, que vocês façam parte de tudo isso aqui, que vocês já fazem, na verdade. Todos esses vídeos que a gente desenvolve aqui são muito baseados no feedback de vocês, principalmente por esse link aí, que é o link do meu Zap, né? Muita gente vem falar comigo e eu entendo aonde que a galera tá sofrendo, aonde que a galera tá tendo dificuldade, e aí eu trago esses tópicos aqui pro canal, eu trago essas dúvidas pro canal pra sanar tudo isso, pra ajudar vocês a desenvolver o trampo de vocês, certo? Então, ó, ajuda a gente aí, gente, no link, assina o Leozão, assina pelo nosso link, me segue aí no Instagram também, se vocês estiverem lá, tem meu negócio com IA lá no Instagram. Se inscreve no canal do YouTube, compartilha isso aí, ó, com todo mundo que tá aprendendo IA também, tá? Ajuda a gente pra caramba a chegar em mais pessoas, ser a referência. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!